Oiê, tudo bem, gente? Hoje eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre o Gustave Le Bon, que é um psicólogo social que vai escrever uma obra bastante importante intitulada Psicologia das Massas ou Psicologia das Multidões. O Le Bon é um autor muito controverso que vai defender a diferença entre raças e a supremacia de uma raça sobre a outra. Para o Le Bon, nós temos diferentes formas de comportamento inconsciente dos grupos, e isso vai fazer com que alguns grupos, sejam naturalmente mais violentos do que outros e precisem ser, portanto, civilizados. As ideias do Le Bon, portanto, foram usadas para justificar uma série de atitudes imperialistas e de conquista de outras nações e povos, justamente pensando nessa ideia da supremacia, da diferença de uma raça em relação à outra, tá? Disse, historicamente, que o Le Bon e esse livro, Psicologia das Massas, era o livro de cabeceira do Hitler e que foi a base, então, para ele pensar a questão da supremacia ariana, que deu origem, a gente sabe aí, ao nazismo e a todas as consequências que derivaram disso durante a Segunda Guerra Mundial, certo? Bom, o Le Bon vai dizer o que nessa obra, Psicologia das Massas, que é tão importante e que pode ajudar a gente a discutir vários temas ainda na atualidade. Ele vai se debruçar sobre o estudo dos grupos. Então, uma das questões mais importantes que o Le Bon vai trazer é a questão de que o homem se comporta de maneira completamente diferente quando está em grupo do que quando está sozinho. E isso se deve, segundo o Le Bon, a algumas características. Então, em primeiro lugar, é importante que a gente saiba que há uma mudança de comportamento de um homem, de um indivíduo, quando ele está no grupo, porque há uma sensação de pertencimento que faz com que ele abra mão do seu inconsciente, da sua racionalidade, da sua maneira de pensar individual e se molde ao comportamento do grupo. O jeito mais fácil de você pensar isso é pensar numa massa mesmo, uma massa de bolo, uma massa de pão, que é aquela ideia de que nós vamos misturar diferentes ingredientes. Então você pega lá o óleo, a farinha, o ovo, Esses ingredientes são todos ingredientes com texturas próprias, cores próprias, muito diferentes uns dos outros. Só que quando você mistura todos eles formam uma massa homogênea. Essa é a ideia do Le Bon, Por isso Psicologia das Massas, porque ele está dizendo, então, que um indivíduo, quando passa a fazer parte de um grupo, ele abdica das suas características individuais, únicas, diferenciais, e ele passa a se homogeneizar com esse grupo, ou seja, ele passa a se comportar da mesma maneira que os outros integrantes do grupo para ter essa sensação de pertencimento. E, segundo Le Bon, nós, enquanto seres humanos, preferimos estar no grupo, a gente prefere pertencer a um grupo porque a gente se sente menos ameaçado. É só você pensar o seguinte, ou eu estou com o grupo e protegido por ele, ou eu estou sozinho e o grupo está contra mim. Então, por uma questão de sobrevivência, por uma questão de entender que eu estou mais seguro dentro do grupo, eu prefiro estar no grupo do que estar sozinho e o grupo contra mim. Muito bem, o Le Bon vai analisar 3 tipos de comportamento que ele diz que são próprios, dos grupos. Então, o primeiro fenômeno que ele vai dizer que ocorre nos grupos é o fenômeno da sensação de poder desresponsabilizada. O que é isso, gente? Sensação de poder desresponsabilizada quer dizer que quando eu estou dentro de um grupo, eu tiro de mim a responsabilidade individual pelos atos. Então, tudo aquilo que o grupo faz, quem fez foi o grupo, não fui eu não tenho responsabilidade sobre isso, Isso, gente, vai ser muito importante para a gente entender como o comportamento das pessoas em grupo tende a ser um comportamento mais violento e mais irresponsável, porque já que eu estou dividindo a minha responsabilidade, a minha culpa pelo que eu faço com os outros integrantes do grupo, eu me sinto mais livre para fazer coisas que eu não faria sozinho, porque eu seria responsabilizado diretamente, tá?
Então, essa sensação de poder desresponsabilizada, que é justificada unicamente pelo número de pessoas, né, pelo agrupamento mesmo, ela é muito própria aí das ideias do Le Bon. Então, esse é o primeiro elemento que ele analisa como próprio do comportamento em grupo. Segundo fenômeno, né, é o que ele chama de contágio de ações e de pensamentos. Então, contágio social. O que é esse contágio social? É quando nós agimos e pensamos exatamente como as pessoas do grupo, mesmo sem entender o porquê. Então, o contágio social, o Le Bon vai dizer que é algo que é fácil de observar e difícil de explicar. Por que as pessoas dentro de um grupo imitam umas às outras? Pensam exatamente igual, agem da mesma maneira, né? Se vestem da mesma maneira, falam da mesma maneira. Então, essa questão de pensamentos e ações serem contagiosos é muito importante para a gente entender o pensamento do Le Bon. Então, sempre que a gente fala sobre grupos, a gente pode dizer que existe essa sensação de poder desresponsabilizada, que existe o contágio social, que é essa imitação de ideias e ações. E por último, ele vai falar de um fenômeno muito interessante, que é o fenômeno da sugestionabilidade. O que é sugestionabilidade, gente? Sugestionabilidade é essa ideia de que quando nós pertencemos a um grupo, nós somos mais facilmente sugestionáveis, ou a gente é muito mais facilmente manipulado em grupo do que sozinho. Isso porque a gente abdica do nosso racional, abdica da nossa capacidade, né, individual de reflexão e se molda ao comportamento do grupo. Então, a gente é mais facilmente manipulado porque nós estamos numa situação que, segundo Le Bon, é muito parecida com o estágio de hipnose, né? Então, quando a gente pertence a um grupo, a gente está nesse estágio mais sugestionável, mais facilmente manipulável. Nós estamos como se estivéssemos hipnotizados e nós vamos então ser muito mais facilmente levados a fazer algo ou a pensar algo por um líder. Olha que interessante, o Le Bon vai falar sobre isso também, né? Por um líder carismático, por um líder que diga pra gente exatamente o que a gente tem que fazer. Isso, gente, é fundamental e muito importante, né? Então, o quanto que os grupos também são muito mais facilmente manipuláveis que os sujeitos quando estão sozinhos ou agindo de forma individual, certo? Então, basicamente, lá no Psicologia das Massas, o que o Le Bon vai apresentar pra gente são essas ideias, que são ideias importantíssimas para a gente usar até hoje para pensar o comportamento dos seres humanos em grupo e para pensar também como esses grupos funcionam e a partir de que estruturas. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse repertório e que você consiga usar tanto no seu texto quanto para fazer reflexões na sua vida sobre como você se comporta sozinho e em grupo. Fechado? Te vejo na próxima aula. Até lá!